Não sei ao certo o que posso oferecer. Bem, é o que todas essas mulheres muito corajosas me dizem. A princesa Anne, reverenciada por sua disciplina e lealdade inabalável ao protocolo, teria transmitido uma mensagem surpreendente à rainha Camila. Ela não participará da coroação do príncipe William. A monarquia sobreviveu a guerras, escândalos, abdicações e indignação pública. Orgulha-se da ordem, da hierarquia, de saber exatamente quem ocupa cada posição quando a coroa começa a passar de uma cabeça para a outra. Mas, à medida que o futuro do trono começou a girar mais claramente em torno do príncipe William, algo inesperado aconteceu nos bastidores do palácio. O que deveria ter sido uma transição tranquila, uma frente unida apoiando o próximo rei, aos poucos se tornou tenso. Não era barulhento, nem dramático, apenas tenso. O tipo de tensão que se esconde no silêncio, nos olhares trocados em longas mesas de jantar, em reuniões que se encurtam, em nomes discretamente omitidos das listas de convidados. Então veio a atitude que surpreendeu até mesmo os observadores de longa data da realeza. A princesa Anne, conhecida por sua disciplina férrea e lealdade inabalável ao dever, fez algo que ninguém previu. Ela não convocou uma coletiva de imprensa. Não confrontou ninguém em público, nem sequer elevou a voz. Em vez disso, agiu com calma e precisão, e o impacto foi imediato. A rainha consorte Camila não fazia mais parte do planejamento inicial da coroação. A princípio, parecia impossível. Certamente, tratava-se de uma questão de agenda, um simples descuido. Mas, com o passar das semanas, o padrão tornou-se inegável. Reuniões estratégicas de alto nível estavam sendo realizadas. Documentos confidenciais estavam sendo distribuídos. Decisões cruciais sobre simbolismo, cerimônia e estrutura estavam sendo tomadas. E o nome de Camila não aparecia em lugar nenhum, nem uma única vez. Aqueles mais próximos do processo notaram a fluidez com que tudo era conduzido. Não houve caos, nenhuma rebelião visível. Os conselheiros mais confiáveis de Williams agiram rapidamente, quase instintivamente, como se a direção já tivesse sido definida. Os documentos foram compartilhados dentro de um círculo íntimo restrito. As conversas permaneceram restritas. O planejamento continuou, mas sem ela. O que tornou tudo ainda mais chocante foi como ela descobriu. Não houve conversa formal, nenhuma explicação respeitosa. Em vez disso, começaram a surgir perguntas de sua própria equipe. Por que ela não tinha visto um determinado memorando? Por que um esboço importante do planejamento havia passado completamente despercebido por seu escritório? A princípio, sua equipe presumiu que se tratava de um lapso administrativo. Mas quando as ligações de acompanhamento não foram atendidas, a verdade ficou clara. Isso foi intencional. Dentro da Clarence House, o impacto emocional foi enorme. Camila passou anos reconstruindo sua imagem, conquistando seu lugar ao lado do rei, garantindo aos poucos a aceitação tanto dentro da instituição quanto perante o público. Ela acreditava ter finalmente consolidado seu lugar. Agora, sem aviso prévio, estava sendo afastada da transição mais importante para o futuro da monarquia. Contudo, fiel ao costume real, não houve reação pública. Nenhuma queixa, nenhuma correção emitida à imprensa. O silêncio era denso e esse silêncio dizia tudo dentro dos muros do palácio. A exclusão raramente é acidental. É estratégica. Alguns membros da realeza insistem que Ana agiu puramente para proteger Guilherme. Argumentam que proteger o futuro rei das tensões persistentes era necessário. Manter o foco restrito evitaria distrações. Essa união, mesmo que cuidadosamente construída, era mais importante do que mágoas. Outros enxergam algo mais profundo. Uma batalha não sobre personalidades, mas sobre poder. Sobre quem moldará o próximo capítulo da monarquia. Sobre legado. Sobre influência. Sobre quem realmente definirá o que a coroa representará no mundo moderno. Observando atentamente, seja qual for o verdadeiro motivo, um fato não pode ser ignorado. A atmosfera mudou. Sem discursos ou confrontos, uma fronteira foi traçada. Camila, antes central, agora estava do lado de fora da sala onde o futuro estava sendo decidido. E quando se traçam linhas na história da realeza, raramente se apagam sem consequências. Então, o que levou a princesa Anne a tomar uma posição tão calculada? Seria lealdade a William ou o resultado de anos de tensão silenciosa que finalmente chegaram a um ponto de ruptura? E qual a verdadeira profundidade dessa divisão? Continue assistindo para descobrir. Anne e Camila, o conflito silencioso que ameaça a monarquia. Por décadas, ela desempenhou funções reais desde o nascimento do príncipe William até o casamento do príncipe Harry. Por décadas, ela serviu à realeza com uma seriedade que beira a precisão militar.
Sem drama, sem teatralidade, sem necessidade de aplausos. Ela acredita que a coroa não é um palco, mas uma responsabilidade. E quando alguém como Anne muda sua postura, mesmo que ligeiramente, o tremor é sentido através dos muros do palácio. Contudo, sob sua expressão serena, uma tensão silenciosa vem se acumulando há anos. E no centro disso está Camila. Desde o momento em que o rei Charles e Camila retornaram à vida pública como um casal unido, a postura de Anne foi clara, educada, correta, distante. Ela cumpriu todas as obrigações formais que lhe eram exigidas, mas nada além disso. Não houve lançamentos conjuntos de eventos beneficentes, nem trocas públicas calorosas, nem qualquer vínculo visível além do que o cargo exigia. Enquanto outros membros da família real gradualmente se acostumaram com a presença de Camila, Anne manteve uma postura cautelosa. Era sutil, mas inconfundível. Essa contenção nunca teve a ver com rivalidade, mas sim com ordem. Anne sempre acreditou que uma posição na monarquia é conquistada lentamente, por meio de serviço constante e sacrifício. Na visão dela, a instituição sobrevive porque todos entendem seus limites. A trajetória de Camila, da controvérsia pública ao título de rainha consorte, pode ter sido remodelada pelo tempo e por uma cuidadosa recuperação de imagem. Mas Ana nunca pareceu convencida de que a transformação por si só redefine a hierarquia. Uma fonte próxima descreveu certa vez uma noite tranquila em Balmoral, na qual Ana, refletindo após um compromisso, comentou com uma assessora de confiança que alguns encaram o dever como um fardo, outros como um acessório. Ela nunca esclareceu o que queria dizer. Ela não precisava. Quando Charles ascendeu ao trono, o equilíbrio pareceu mudar. A voz de Camila tornou-se mais confiante nas discussões internas. Ela parecia mais envolvida no planejamento de cerimônias. Observadores notaram uma presença mais forte durante eventos públicos. Para alguns, pareceu uma ascensão natural ao seu papel. Para Anne, pode ter parecido uma expansão para além dele. Nos bastidores, atritos teriam surgido. Em mais de uma função de Estado importante, funcionários do palácio notaram momentos de sutileza e correção. Durante uma recepção diplomática, testemunhas afirmam que Camila se adiantou para conduzir uma conversa com um dignitário visitante, mas Anne interveio com desenvoltura, redirecionando a conversa e retomando o foco cerimonial. Não houve discussões acaloradas, apenas um ajuste firme, controlado e intencional. Na visão de Anne, isso não era pessoal, mas sim uma demonstração de proteção. À medida que a influência de Camila parecia aumentar, as preocupações de Anne, segundo relatos, também se intensificavam. Ela passou a ter conversas particulares com o príncipe William, não sobre personalidades, mas sobre estrutura. A monarquia, alertou ela, depende de clareza, de saber exatamente onde a autoridade começa e termina. Se os papéis se confundem, a estabilidade enfraquece. E William, já navegando por uma monarquia moderna sob intenso escrutínio público, não podia se dar ao luxo de incertezas dentro de suas próprias fileiras. Fontes sugerem que essas conversas marcaram uma sutil mudança de rumo. O envolvimento de Camila no planejamento futuro, incluindo discussões cerimoniais delicadas, pareceu diminuir, não publicamente, não dramaticamente, mas notavelmente. Durante essa conversa a portas fechadas, William teria delineado expectativas firmes sobre funções e limites futuros. O Tom, segundo fontes internas, era respeitoso, mas inegavelmente resoluto. A resposta que ele recebeu não foi a esperada. Então, haveria uma divisão tácita dentro da família real? Vamos analisar mais de perto. O conflito oculto por trás das portas do palácio. Durante meses, a tensão entre o príncipe William e a rainha Camila vinha crescendo silenciosamente, visível apenas de maneiras sutis. Uma pausa longa demais, um olhar prolongado por um instante a mais, uma troca de palavras educadas cuidadosamente calculada. Publicamente, tudo parecia tranquilo. Sorrisos eram trocados, mãos se apertavam e as tradições eram observadas. Por trás dos muros do palácio, porém, o equilíbrio estava mudando. O ponto de ruptura ocorreu durante uma reunião privada em Clarence House, destinada a amenizar as tensões antes que o próximo capítulo da monarquia se desenrolasse por completo. Em vez disso, revelou o quão grande havia se tornado o abismo. William sempre se portou com disciplina. Como príncipe de Gales, ele compreendia a importância da compostura e do momento certo. A frustração raramente transparecia, mas, à medida que os planos para sua futura coroação se tornavam evidentes, ele começou a se sentir inquieto. O papel de Camila, antes de apoio e cuidadosamente definido, parecia estar se expandindo.
Ela passou a participar de discussões mais importantes. Sua voz tinha autoridade em assuntos cerimoniais. E William sentia o passado invadindo o espaço destinado ao seu futuro. Não se tratava mais de sentimentos pessoais. Tratava-se de legado. Quando solicitou a reunião, não o fez como enteado, mas como o futuro rei. Pessoas próximas ao palácio dizem que ele falou com calma, escolhendo as palavras com cuidado. Pediu espaço para moldar seu reinado, decidir como seria e definir seu simbolismo. Ele reconheceu a posição de Camila e não questionou seu título, mas deixou claro que certas decisões, especialmente as relacionadas à sua coroação, deveriam ser tomadas por ele e seus conselheiros. Sem gritos, sem acusações ásperas, apenas um pedido firme, que se afastasse do círculo íntimo de planejamento. Camila teria respondido com leveza, quase em tom de brincadeira, minimizando a preocupação. Para ela, as cerimônias eram tradição, pompa, simbolismo, nada mais. Para Guilherme, eram a base de seu reinado. A sua demissão foi um golpe duro. Anos de contenção se dissiparam naquele instante. Esta coroa não lhe cabe moldar. As palavras foram ponderadas, mas incisivas. O silêncio tomou conta da sala. Não houve discussão, nenhuma saída dramática. William simplesmente assentiu com a cabeça e saiu. O que se seguiu foi estratégico. Em poucos dias, William aliou-se discretamente à princesa Anne, conhecida por sua lealdade e abordagem pragmática. Juntos, ajustaram o planejamento da coroação. Convites foram alterados, agendas modificadas, reuniões agendadas sem nomes específicos. Não houve confronto público, apenas uma recalibração silenciosa. Na vida da realeza, o poder não se manifesta por meio de anúncios, mas sim por meio do acesso. Camila descobriu a mudança não em uma conversa, mas durante uma missão. Uma reunião da qual ela esperava participar ocorreu sem a sua presença. Um briefing prosseguiu sem a sua participação. Inicialmente, sua equipe assumiu a supervisão. Conforme as ligações não eram atendidas e a agenda confirmava sua ausência, a realidade se impôs. Ela não havia sido esquecida. Ela havia sido removida. Há relatos de que ela confrontou o rei Charles em particular, buscando esclarecimentos. Anos reconstruindo sua imagem, consolidando seu lugar, transitando da controvérsia à aceitação. Agora, sua influência estava diminuindo. Charles, cauteloso e ponderado, ofereceu pouca resistência. Seu silêncio dizia tudo. Para Camila, a constatação foi dolorosa. A monarquia a qual ela lutara para pertencer estava evoluindo, e evoluindo sem ela no centro. Ela não se retirou silenciosamente. Os compromissos públicos aumentaram, as aparições foram agendadas e a visibilidade estratégica tornou-se sua nova abordagem. Apesar de seus esforços para reafirmar sua presença, algo inegável estava acontecendo. O futuro da monarquia estava sendo silenciosamente redefinido, e sua influência já não era garantida. Enquanto essa silenciosa luta pelo poder se desenrolava, outra figura surgiu com firmeza e naturalidade. Catarina, princesa de Gales, não exigiu espaço. Ela não lutou por influência. Simplesmente a ocupou de forma natural, confiante e com crescente admiração pública. O que nos leva à seguinte questão. Esse conflito era realmente sobre exclusão? Secretamente, girava em torno da sucessão em mais de um sentido? Vamos descobrir o que está por trás disso. Uma mudança de poder na realeza. Enquanto rumores circulavam nos bastidores do palácio sobre o afastamento de Camila, uma mudança silenciosa, porém poderosa, estava em curso em outro lugar. Ao contrário das lutas de poder explícitas ou dos confrontos tensos sussurrados nos corredores privados, uma presença se movia com uma inevitabilidade calma. Catherine, princesa de Gales, não exigia atenção. Ela não emitiu declarações nem impôs sua autoridade. Simplesmente ocupou o espaço deixado vago, emanando uma graça e compostura naturais que diziam muito sem uma única palavra. Sua ascensão não foi forçada. Não foi estridente. Foi o resultado de paciência, ponderação e um foco inabalável na tarefa em mãos. Assessores do palácio confirmaram posteriormente que seu envolvimento nos preparativos iniciais para a coroação do príncipe William estava longe de ser simbólico. Desde as primeiras reuniões, Catherine moldava não apenas a programação ou a lista de convidados, mas o tom e a essência da própria cerimônia. Cada sugestão, cada ajuste refletia uma visão que equilibrava tradição e relevância. Catarina recusava-se a seguir a rotina simplesmente porque sempre fora assim. Ela queria que a coroação fosse significativa, vibrante e conectada ao público, especialmente as gerações mais jovens que acompanhavam atentamente. Foi ideia dela incluir jovens na procissão, dando-lhes um papel concreto no que, de outra forma, teria sido um ritual rígido e secular.
Ela também propôs uma forma de homenagear a rainha Elizabeth II que respeitasse a história, ao mesmo tempo que apontava suavemente para o futuro, uma combinação sutil, porém deliberada, de legado e propósito. O que diferenciava Catherine não eram apenas suas ideias, mas a maneira como as apresentava. Calma, ponderada e inabalável, ela conquistou a confiança de todos os conselheiros presentes. Enquanto a crescente assertividade de Camila atraía a atenção, levantava questionamentos e, occasionalmente, resistência, Catherine se movia com naturalidade. Sua influência não era anunciada, não precisava ser. Aqueles dentro do palácio assentiam em sua postura, na clareza de seu pensamento e em sua perfeita sintonia com a visão de William. Uma fonte próxima ao casal resumiu a situação de forma simples. Enquanto William trazia força, Catherine trazia equilíbrio. Juntos, eles não estavam apenas planejando uma cerimônia, mas sim definindo silenciosamente o próximo capítulo da monarquia. Não houve manchetes anunciando sua ascensão, nenhuma grande declaração, mas sua presença tornou-se impossível de ignorar. O palácio nunca precisou anunciar formalmente seu papel, pois o público já o pressentia. Após anos de escândalos, erros e cansaço público, as pessoas se sentiram atraídas por sua presença constante e autêntica. Ela personificava dignidade sem arrogância, elegância sem pretensão, uma rara combinação que construía uma confiança silenciosa. As pesquisas confirmaram o que a AIDS já sabia há muito tempo. O público não respondia a títulos ou linhagens, mas à autenticidade. Nessa autenticidade, Catherine se tornou algo que Camila nunca conseguiu alcançar. Um símbolo de confiabilidade, de confiança conquistada por meio de ações e não por percepção. Notavelmente, ela nunca buscou substituir ninguém. Ela não competiu nem resistiu. Simplesmente personificava o que a monarquia estava silenciosamente construindo e, de certa forma, o que ela outrora representara, como uma só. Cada gesto, cada demonstração de carinho, cada recomendação, cada decisão transmitia uma mensagem. O futuro da monarquia estava sendo moldado e ela estava no centro disso. Contudo, mesmo quando a visão de William e Catherine começou a tomar forma, o palácio permaneceu um ecossistema delicado. Uma reunião secreta em Windsor ameaçou desfazer toda a cuidadosa orquestração. Em particular, o rei Charles convocou a princesa Anne para uma conversa descrita por pessoas próximas como tensa, contida e profundamente pessoal. Charles, sentindo a crescente pressão de Camila, tentou persuadir Anne a reverter sua decisão. A ação discreta e decisiva que havia mantido Camila fora dos preparativos para a coroação de William. Para Camila, foi uma humilhação impensável. Para Charles, pareceu que uma frágil unidade estava se rompendo sob o peso da situação. Anne, como sempre, não compareceu para amenizar sentimentos, mas sim para proteger a coroa. Charles, falando não como rei, mas como marido, implorou por lealdade, por compreensão, pelo reconhecimento da resistência de Camila e por sua crença de que havia conquistado seu lugar. Ela é minha esposa, teria dito ele, com a voz embargada pela emoção. Anne não elevou a voz. Não precisava. Sua resposta foi simples, calma e definitiva. Enquanto o palácio se reorganiza discretamente, uma verdade emerge. O papel de Camila pode ser diminuído ou completamente reescrito. Será que ela desaparecerá na sombra das cerimônias ou haverá uma manobra oculta para remodelar seu lugar na monarquia? Há muito mais a descobrir. O exílio silencioso da rainha Camila. O rei Charles permanecia em silêncio, o peso dos anos o oprimindo como uma sombra. Ele não conseguia mais se mexer. O tempo aguçara sua percepção da fragilidade ao seu redor. Ele compreendeu dolorosamente que a influência, mesmo para um rei, nunca é absoluta. Não importa a coroa em sua cabeça. Algumas batalhas não podem ser vencidas. Ana foi uma delas. O confronto terminou não com um acordo, mas com uma resolução silenciosa. Ela não agiu como irmã ou aliada. Permaneceu firme, inabalável, uma sentinela protegendo a tradição com autoridade inabalável. Camila, outrora seu porto seguro durante décadas de escrutínio e luta, agora ocupava a própria linha divisória, separando a família. Charles talvez esperasse união, harmonia por trás dos muros do palácio, mas Anne havia traçado uma linha que não podia ser cruzada. A reunião terminou abruptamente, sem gestos para amenizar a tensão, sem palavras para suavizar as arestas. Um aceno de cabeça, um passo para trás, e Anne se foi. Com isso, a ilusão de coesão se dissipou. Não haveria sorrisos encenados, nem aparições conjuntas, nem demonstrações públicas de solidariedade. Por trás da superfície polida, o delicado equilíbrio da monarquia havia sido abalado.
O que se seguiu não foi uma tempestade pública, mas uma convulsão silenciosa e calculada. Cada movimento dali em diante teve peso. O desafio silencioso de Ana e o apoio ponderado de Guilherme criaram ondas que alcançaram todos os cantos do palácio. Até mesmo o rei, em sua solidão, teve que confrontar uma dura verdade. A autoridade na monarquia não é inerente à família real. Ela é herdada da tradição, protegida pela lealdade e reforçada por aqueles dispostos a defender princípios em detrimento da conveniência. O poder só se mantém enquanto a família estiver disposta a protegê-lo. Os assessores do palácio se mobilizaram. Rascunhos de comunicados foram redigidos com meticuloso cuidado, cada palavra polida para evitar revelar fragilidades. Quando divulgada, a comunicação oficial foi calma, neutra e quase estéril. A cooperação entre os membros mais antigos da família real em apoio ao príncipe de Gales foi enfatizada, mas uma ausência notável falou mais alto do que todas as frases juntas. O nome de Camila. Em termos reais, o silêncio pode dizer mais do que qualquer palavra. Para analistas e observadores, a omissão confirmou o que os bastidores sussurravam. Camila havia sido deliberadamente marginalizada. Ela não foi apenas excluída, mas sim tornada invisível. Dentro do palácio, a calma transmitida ao público era apenas superficial. Memorandos internos circulavam pelos corredores com instruções rigorosas. Evitem especulações. Atenham-se à mensagem e, acima de tudo, não mencionem Camila em nenhuma discussão relacionada à coroação. Essa foi uma estratégia de contenção controlada, concebida para manter a aparência de unidade enquanto discreditament remodelava a influência dentro da instituição. Mas as aparências duram pouco. Rachaduras agora eram visíveis e aqueles mais próximos de Camila relataram sentir-se traídos, pegos de surpresa e enfurecidos. Sussurros de frustração e raiva silenciosa circulavam. Alguns sugeriram que ela se manifestasse, outros aconselharam pacientes. Para Camila, o estrago já estava feito. Ser tornado invisível em uma monarquia onde imagem e percepção definem o poder é mais do que humilhação. É uma forma sutil de exílio. Cada olhar, cada menção omitida, cada silêncio cuidadosamente orquestrado sinalizava uma mudança no equilíbrio de influência. O palácio, outrora considerado um oásis de perfeita harmonia, revelava suas fraturas ocultas. Teria o rei Charles realmente aprovado cada palavra? Ou seria este um sinal sutil do príncipe William, reafirmando sua autoridade e, da influência da princesa Anne, remodelando silenciosamente cada palavra da coroa? Vamos analisar mais de perto, revelando a luta real oculta. Quão precisa é a coreografia de Cordier? Quão precisa é a coreografia de Cordier? A verdade sempre encontra um jeito de escapar. Desta vez, veio na forma de uma carta que nunca deveria ter saído das mãos de ninguém. Escrita pela princesa Anne, era destinada exclusivamente ao seu irmão, o rei Charles. No entanto, seu conteúdo expôs tensões e preocupações que reverberaram muito além dos muros do palácio. A carta veio à tona semanas antes de Camila ser gradualmente afastada dos preparativos da coroação. Em seu estilo caracteristicamente formal, as palavras de Ana carregavam uma profundidade emocional incomum. Por trás da linguagem contida, havia um senso de urgência e preocupação com a própria sobrevivência da monarquia. Ela refletiu sobre o peso da tradição, o fardo invisível carregado não apenas pela geração atual, mas também por aqueles que herdariam a coroa. Ana alertou que, sem limites cuidadosos e uma liderança disciplinada, a monarquia corria o risco de se transformar no que ela descreveu como um espetáculo de contradições, uma encenação onde as aparências poderiam se sobrepor aos propósitos e as relações pessoais poderiam comprometer o dever. Ela alertou que a confiança é frágil e pode se deteriorar quando a dinâmica familiar se sobrepõe à responsabilidade nacional. Seu foco era William. Ela o descreveu como o pilar final capaz de conciliar tradição e visão. Uma figura cujo julgamento moldaria o futuro da coroa. Seu tom era firme, inflexível e sem rodeios, enfatizando que, às vezes, as escolhas mais difíceis devem ser feitas para a sobrevivência da instituição, e não para o conforto pessoal. Ana insistiu para que Charles considerasse dar um passo atrás, não apenas como um irmão ouvindo uma irmã, mas como o guardião de uma instituição secular que exigia clareza, disciplina e visão de futuro. Abrir mão do poder, ela insinuou, podia ser desconfortável, até doloroso, mas era um sacrifício necessário para a perpetuação da monarquia. O surgimento da carta foi mais do que apenas uma preocupação privada exposta. Iluminou uma luta oculta por influência, percepção e o futuro da autoridade real.
As implicações de uma visão tão franca sobre o funcionamento interno do palácio eram impossíveis de ignorar. À medida que aumentam as questões de responsabilidade, transparência e legado, a atenção se volta agora para o público. Onde reside verdadeiramente a sua lealdade? E quem eles mais admiram dentro da família real? Vamos analisar mais de perto as mudanças na popularidade, na aprovação pública e no poder do palácio. A opinião pública sempre moldou a sobrevivência da monarquia britânica, mas na era moderna, ela influencia muito mais do que as manchetes. Silenciosamente, ela remodela o próprio poder, nos bastidores do palácio. As decisões sobre influência, visibilidade e até mesmo os papéis na coroação não são mais guiadas apenas pela tradição. Elas são cada vez mais influenciadas pela percepção pública sobre cada figura da realeza. Ela construiu sua reputação não por meio de charme, mas sim por meio de trabalho incansável. Em momentos de crise na realeza, quando escândalos ou tensões ameaçam a confiança pública, a presença constante de Ana tem atuado repetidamente como uma força estabilizadora. Uma reportagem recente da revista Marie Claire destacou o papel fundamental que ela desempenhou na manutenção do apoio à instituição durante tempos turbulentos. Sua consistência transmite uma mensagem de continuidade, e a continuidade é a tábua de salvação da monarquia. A percepção pública atual pode ser medida por pesquisas de opinião, reações nas redes sociais e comentários internacionais, e esses números favorecem cada vez mais o príncipe William e Catherine, Princesa de Gales. Pesquisas realizadas nos últimos anos mostram consistentemente que eles estão entre os membros mais confiáveis e admirados da família real. A imagem deles mescla tradição com acessibilidade. Parecem modernos sem rejeitar a história. Esse equilíbrio é crucial em um momento em que a monarquia enfrenta questionamentos sobre sua relevância. Quando a aprovação pública se concentra em torno de certas figuras, isso naturalmente altera a influência interna. O planejamento da coroação, a proeminência cerimonial e os papéis consultivos não são decididos isoladamente do humor público. Se a instituição percebe que o futuro rei e sua esposa contam com o maior apoio popular, então reforçar sua visibilidade torna-se uma necessidade estratégica. Nesse contexto, limitar a influência de outros nem sempre é uma questão pessoal. Pode ser uma forma de autopreservação institucional. O papel atribuído a Ana no reforço da autoridade de Guilherme se encaixa nesse padrão. Se ela acredita que a confiança pública repousa fortemente sobre os ombros de Guilherme e Catarina, então proteger o espaço deles para definir a próxima era torna-se essencial. De sua perspectiva, qualquer dinâmica que obscureça esse foco poderia enfraquecer a posição da monarquia. A coroa sobrevive não apenas por linhagem sanguínea, mas também pela crença. Se o povo perde a confiança, a tradição sozinha não consegue salvá-la. É aqui que as estruturas de poder evoluem sutilmente. Os títulos oficiais permanecem os mesmos. As hierarquias parecem inalteradas. No entanto, a verdadeira influência flui para aqueles que inspiram lealdade pública. Em tempos de incerteza, a monarquia historicamente se adaptou, elevando suas figuras mais respeitadas. A própria Ana Bolena conquistou admiração renovada por meio de décadas de serviço discreto, particularmente após períodos em que outros membros enfrentaram controvérsias. Esse respeito se traduz em autoridade moral dentro da família. Os papéis na coroação carregam um enorme peso simbólico. Eles sinalizam quem personifica o futuro e quem representa a continuidade. Se William e Catherine são vistos como a ponte para um próximo capítulo estável, então alinhar as cerimônias em torno deles torna-se mais do que uma mera questão de imagem. Torna-se uma estratégia. Cada lugar à mesa de planejamento, cada gesto público, cada aparição cuidadosamente escolhida reflete uma consciência de como o público a interpretará. Atualmente, detém a maior confiança pública. Anne parece entender isso melhor do que a maioria. Ao proteger as figuras que atualmente detêm a maior confiança pública, ela pode acreditar que está protegendo a própria monarquia. E em um sistema onde simbolismo equivale à sobrevivência, esse cálculo pode determinar quem realmente moldará o futuro da coroa. Então, o que você acha da atitude da princesa Anne em relação à cama? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever.